Atos, capítulo 4, versículo 23 ao 31, nos fala assim de um momento em que os irmãos eles saíram de uma prisão e eles procuraram os demais discípulos para compartilhar aquele momento. O contexto vem do capítulo 3, quando Pedro e João vão ao templo, e ali eles, naquela porta formosa, eles encontram um aleijado que pede esmola a eles. E Pedro e João, em vez de dar uma moeda, eles dão a cura para aquele homem. Isso chamou a atenção dos que estavam no templo e rapidinho aglomerou-se as pessoas. Pedro aproveita então a ocasião para pregar o evangelho. As oportunidades que eles recebiam, eles tinham, eles pregavam o evangelho. E no capítulo 14 e no 15, Pedro diz: Todavia vocês negaram publicamente o santo, o justo, e pediram que o assassino fosse liberado. No 15 diz assim: Vocês mataram o autor da vida, a, a quem Deus ressuscitou. Que coisa linda. O evangelho é exatamente isso: a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo. E, e continua dizer aqui no capítulo 3 que eles continuavam pregando, mas no capítulo 4, versículo 1, diz que o capitão da guarda e os saduceus chegaram para prender eles, porque eles pregavam em Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. E os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Mesmo assim, no versículo 4 do capítulo 4, diz que chegaram o número de homens a quase 5.000 pessoas que creram naquela pregação do capítulo 3. Que coisa maravilhosa, né? Então, eles foram levados ao cárcere, foram presos, passaram a noite na cadeia. Na manhã seguinte, veio todas aquelas autoridades, né, no Sinédrio, e mandaram chamar os apóstolos, investigaram, interrogaram, ameaçaram aqueles irmãos com grandes ameaças. O texto, a Bíblia fala no capítulo 4. E logo depois que eles foram assim liberados, os apóstolos poderiam ir direto para suas casas, procurar seus parentes, procurar os seus entes queridos, para dar alguma satisfação, para realmente receber o consolo da família. Mas o que aconteceu é que eles foram procurar os irmãos. No versículo 23 diz que assim que eles foram liberados, eles saíram e foram procurar os irmãos. E contaram aos irmãos o que havia acontecido. E quando os irmãos ouviram deles, unânimes, eles oraram a Deus. Que coisa maravilhosa. É uma lição para nós, irmãos. A nós, diante da dificuldade, diante dos problemas, nós devemos nos unir com outros irmãos que têm a mesma fé e elevar nossas orações ao Senhor. Então ele diz aqui, no versículo 26, ele identifica qual era o problema. Os reis da terra, as autoridades, né? No versículo 27 diz que Herodes, Pilatos, todas essas pessoas se juntaram para ir contra o servo do Senhor, contra o ungido. Eles identificam que essas pessoas não estavam indo contra ele, Pedro e João, ou os irmãos. Eles estavam indo contra Jesus, estavam afligindo, era o próprio Senhor Jesus. Então, as aflições que muitas vezes nós passamos, tudo bem que nós sentimos, mas é contra o Filho de Deus, e nós precisamos identificar isso. E aqui no 29, o apóstolo diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles. Então, Senhor, resolve. Esse problema para o Senhor é contigo. No versículo 30 diz assim: estende a tua mão para curar, realizar milagre, e dá a teus servos a capacidade para pregar mais ainda o Evangelho. No versículo 31 diz que eles saíram pregando a palavra de Deus. Então, eles não se intimidaram com a dificuldade. Irmãos, quando nós estivermos passando por problemas, procuremos uns aos outros. É a nossa família espiritual que vai nos entender, nos compreender nossas aflições, que vai nos ajudar. Sabe, no momento de dificuldade, às vezes nós queremos nos esconder, nós queremos ficar sozinhos, nós queremos, sabe, deixar primeiro resolver minhas coisas para depois eu procurar os irmãos. E na verdade nós temos que fazer o contrário. Nós temos que surgir os problemas, procurar os irmãos, orar a Deus
pedir ao Senhor força, entender, identificar o problema, entregar na mão do Senhor. Essa é uma lição que nós precisamos aprender como servo do Senhor. Que nós possamos crer, nós possamos depositar a nossa fé no Senhor Jesus. Assim como esses irmãos, eles foram ameaçados, mas eles acreditaram em Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês.